No vídeo anterior, estávamos comentando sobre algumas características associadas à rede AlexNet, né? Foi a primeira rede a ter ganho a competição em relação à base ImageNet, né? As redes anteriores, os modelos anteriores, eles eram baseados em arquiteturas tradicionais, normalmente do tipo Multilayer Perceptron, com muito pré-processamento de extração de características para poder representar aquelas imagens, que são imagens complexas. E a partir de 2012, a AlexNet conseguiu ter um ganho considerável, não só do processamento, talvez que a gente desceu de 25% de erro para 16%, né? Aumentando a quantidade de camadas. Então, enquanto as arquiteturas tradicionais eram mais rasas, né, podemos chamar assim, a arquitetura AlexNet possui 8 camadas, a gente já abordou cada uma das 8 camadas, mas basicamente compostas pela combinação entre convolução, pooling, normalização, né, até chegar a CF5, depois 3 camadas totalmente conectadas para dar ativação do modelo. Posteriormente a isso, em 2013, e a partir de 2012, todas as redes que ganharam essa competição são redes do tipo profundo, né, com várias camadas, normalmente também derivadas de CNNs, que tiveram um desempenho bem interessante. Então, a rede que ganhou a competição em 2013, que é a ZFNet, né, proposta por Zaley e Fergus, é uma arquitetura bem interessante. Na verdade, é uma releitura de uma AlexNet. A arquitetura é exatamente a mesma. O que eles alteraram é a forma como os hiperparâmetros foram utilizados. Então, eles variaram o tamanho, principalmente dos filtros de convolução. Então, uma das observações que eles fazem no artigo de publicação do modelo é que a redução de dimensionalidade do espaço de representação, do volume de representação nas primeiras camadas da AlexNet, ela era muito agressiva, então eu diminuía muito a representação de informações, que eu perdia informação, obrigava que o modelo se especializasse muito em relação a algumas características dos dados, isso poderia prejudicar o desempenho do modelo. Então eles alteraram a espacialidade do filtro inicial aqui na Conv1 de 11x11 para 7x7, então de stride 4 para stride 2, para tentar ter também uma representação entre cada um dos mapas, né? Eu tenho lá um deslizamento mais suave em relação a essa janela de deslizamento. Isso alterou um pouquinho a espacialidade de representação dos modelos. E outra característica que eles alteraram bastante foi na quantidade de filtros que foram utilizados a partir da camada de convolução 3, 4 e 5, onde eles alteraram de 380 para 512, 1024 filtros e 12. E isso fez com que o erro caísse de 16% para 11%. Então, a arquitetura é a mesma. O que basicamente se alterou foi configurações de hiperparâmetros e, a partir disso, você conseguiu ter uma melhor representatividade das informações. Então, o que eu ganhei, na verdade, foi em representação dessas informações na medida que eu estou construindo esse mapa de representação aqui de características, até chegar a uma camada de representação final, cuja a dimensionalidade aqui tem um volume de 12 filtros de representação. E isso já foi suficiente para derrubar bastante o meu erro. Depois, em 2014, a gente tem duas arquiteturas bastante diferentes, mas que têm um desempenho muito interessante nesse problema. Elas ganharam aqui, uma ganhou a versão de detecção dessa base e outra de classificação. A primeira delas é uma arquitetura muito usada hoje ainda, que é uma arquitetura conhecida como VGG, né? Do Simonai e do Weizen. Uma arquitetura que é muito usada principalmente para transferência de informação. Então, vocês conseguem obter essa arquitetura treinada em vários locais na internet e vocês podem utilizar ela para poder fazer aprendizagem por transferência, que é um conceito que a gente já abordou em outros vídeos. Elas são arquiteturas mais profundas, né? A VGG, por exemplo, tem 19 camadas. Então, a ideia da VGG, ela parte de um conceito bem interessante. Então, o conceito associado a esse tipo de modelo é que a gente deveria aumentar a profundidade da arquitetura, né? Dado que a filosofia de representação das informações já era interessante.
Mas uma outra característica que eles sugeriram alterar era a escolha dos hiperparâmetros. A escolha do hiperparâmetro era muito difícil de ser feita e dependia muito do conhecimento do projetista, tanto do problema quanto do modelo. O que eles pensaram era tentar introduzir um conceito mais linear de escolha dos hiperparâmetros associados ao tamanho do filtro, né, ou do kernel, e a quantidade de camadas também. Então eles cresciam, fixaram o tamanho do filtro aqui sempre em 3x3, com stride e pad 1, e do deep pooling em 2x2 e stride 2, e cresciam a quantidade de filtros nas camadas intermediárias de forma linear, né? Então você verifica claramente, né, que a gente tem uma arquitetura mais profunda em relação a uma AlexNet, que tem 8 camadas, e eles propuseram no artigo deles várias versões, testaram várias dimensionalidades para a profundidade da rede, né, em 16, 19 camadas, e elas normalmente são referenciadas com a quantidade de camadas, então VGG16, VGG19, que representa aqui a cada um desses modelos. Então, foi uma arquitetura que teve um sucesso bem interessante, ela derrubou o erro da ZFNet de 11.7 para 7.3, fazendo esse tipo de alteração, né? Vamos dar uma olhada aqui nas principais características desse modelo. A ideia deles era tentar utilizar uma configuração única de tamanho de filtro, porque essa configuração poderia representar as demais configurações se eu colocasse eles de forma hierárquica. Então, a ideia é de, em vez de utilizar filtros de representação de 7x7, como foi a proposta da ZFNet, que já era uma diminuição na espacialidade desse filtro em relação à AlexNet, que é de 11x11, eu poderia representar essa mesma informação de um mapa de 7x7 em uma combinação de mapas de 3x3. Então, a ideia dessa proposta era tentar reduzir a quantidade de hiperparâmetros, porque ela ainda era muito grande, e manter a representação de informações associadas a esse volume de entrada. Então, eles consideravam que quando eu represento um mapa de 7x7, eu tenho lá um mapa receptivo que está associado a um conjunto, a uma quantidade de informações da entrada. Se eu colocar um conjunto de filtros 3x3 de forma hierárquica, na medida que cada um dos filtros vai sendo mapeado em relação a outro filtro, a informação que é representada nessa hierarquia de 3x3 é a mesma informação do campo receptivo original do filtro de 7x7. Então perceba aqui, ó, se a gente começar a fazer esses mapeamentos aqui, ó, cada um desses filtros aqui vai ocupar uma área de representação desse modelo, e quando eu vou colocando eles aqui de forma empilhada, cada um dos pontos de ativação desse filtro aqui vai tendo uma visão que é a mesma visão ou o mesmo campo receptivo associado a um filtro de 7x7. Então, e diminuindo a quantidade de parâmetros de representação. Quanto na medida que eu tinha lá uma representação de 7 ao quadrado, dependendo do tamanho do mapa aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes a quantidade aqui de canais de representação vezes 3. Então, tem uma diminuição bem razoável da quantidade de filtros que eu estou utilizando na espacialidade desse modelo. Uma outra característica interessante e aí o que eles fizeram, voltando um pouquinho na representação aqui, foi alterar esse filtro de representação aqui de 7x7 por um empilhamento de filtros de 3x3 e também crescendo os filtros de forma linear. Então, em vez de ficar arbitrando filtros de diferentes configurações, ou volumes de diferentes tamanhos, eles cresciam de forma linear. Veja aqui no primeiro camada de convolução eu tinha lá um conjunto de 64 filtros, na segunda 128 filtros, na terceira 256 filtros, na quarta um conjunto de 512 filtros, e aí assim eu ia crescendo a topologia do modelo, que era de uma forma mais fácil de se fazer do que numa arquitetura que eu tinha que ficar arbitrando esses valores. Uma outra característica interessante em relação a esse modelo que a gente pode interpretar é como ele usa, ou como ele processa as informações e como ele usa a memória. Então, nesse contexto aqui, a gente pode olhar para a representação das informações. Então, a gente tem um mapa de representação aqui de
uma imagem de entrada, né, um volume de entrada 227 por 227 por 3. A partir das primeiras, e aí a quantidade de informação, de memória que eu preciso para representar uma imagem desse tipo, né, mais ou menos 150K. E a partir disso eu tenho as primeiras convoluções e a memória usada nas primeiras convoluções, né. Então eu vou aumentando aqui para 3 MB em relação a cada uma dessas operações. Depois eu tenho os filtros de pooling e as outras camadas, e na medida que eu vou calculando toda a memória utilizada no processamento da informação, eu vou encontrar aqui que eu preciso mais ou menos de uns 96, em torno de 100 megas, para representar a fase forward dessa arquitetura. E se eu quiser representar também a fase backward, né, de ajuste dos modelos, eu tenho mais ou menos o dobro disso associado a esse processamento. Uma outra característica interessante também que a gente pode analisar é a quantidade de parâmetros em relação a cada uma dessas camadas. Na medida que eu tenho camadas mais posteriores, camadas próximas, né, do final da arquitetura, eu tenho uma quantidade muito maior de parâmetros. Então, uma característica bem interessante desse tipo de arquitetura é que, veja, eu tenho muita memória para representar aqui o início do modelo, né? Então muita memória aqui nessa fase inicial e muitos parâmetros nessa parte final, principalmente associado às camadas totalmente conectadas, que não estão contribuindo muito na representação da informação, e sim só na associação dessa representação com o conceito associado, né, a cada uma das classes do meu problema. Então, uma das coisas que as arquiteturas posteriores utilizaram, né, a próxima que a gente vai ver, que é a GoogleNet, né, foi retirar essas camadas totalmente conectadas na representação do modelo para diminuir a quantidade de parâmetros e facilitar mais o ajuste. Quanto mais parâmetros eu tenho, mais difícil é o ajuste desses parâmetros, mais imagens eu preciso, mais exemplos eu preciso para poder fazer o ajuste desses modelos. Então, veja que eu tenho lá um conjunto lá de mais ou menos 138 milhões de parâmetros, né, associadas a essas características em uma arquitetura com mais camadas do que eu tinha na arquitetura anterior. Nesse vídeo a gente abordou 2 modelos que ganharam essa competição em 2013 e 2014, que foi o ZFNet e o VGGNet. Nos próximos vídeos vamos abordar modelos mais recentes que tiveram êxito nessa competição.